é um processo de divisão celular característico de todas as células somáticas, vegetais e animais. É um processo contínuo que é dividido didaticamente em 5 fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase e interface, nas quais ocorrem grandes modificações no núcleo e no citoplasma. Fases da mitose. Prófase. A prófase começa com o aumento do volume nuclear e com a condensação da cromatina, formando os cromossomos. Verifica-se que cada cromossomo é constituído de 2 cromátides unidas pelo centrômero, o que significa que a duplicação dos cromossomos ocorreu antes da prófase, ou seja, na intérfase. No citoplasma, o início da prófase é marcado pela duplicação dos centríolos, que se envolvem radialmente pelas fibras do áster. Cada um dos centríolos resultantes vai migrando para os polos opostos da célula. Durante a migração dos centríolos, o hialoplasma vai formando entre eles um conjunto de fibras, constituindo um fuso mitótico. A carioteca se fragmenta e o fuso passa a ocupar a zona axial da célula. Os cromossomos atingem seu grau máximo de condensação e se deslocam no equador do fuso. Pelos centrômeros, os cromossomos estão ligados às fibras do fuso. Há 2 tipos de fibras no fuso: as contínuas, que vão de centríolo a centríolo, e as cromossômicas, que vão de centríolo a centrômero. Anáfase. A anáfase começa pela duplicação dos centrômeros, libertando as cromátides, que agora passam a ser denominados cromossomos filhos. Em seguida, as fibras cromossômicas encurtam, puxando os cromossomos para os polos do fuso. Telófase. Os cromossomos chegam aos polos e sofrem um processo de descondensação. A membrana nuclear reconstitui-se a partir do retículo endoplasmático. Os nucleolos tomam a se formar na altura da constrição secundária de certos cromossomos, os chamados cromossomos organizadores nucleolares. Assim, termina a divisão nuclear ou a cariocinese, produzindo 2 novos núcleos com o mesmo número de cromossômicos da célula-mãe. A seguir, acontece a divisão do citoplasma ou a citocinese. Na região equatorial, a membrana plasmática se invagina, formando um sulco anular cada vez mais profundo, terminando por dividir totalmente a célula. Interfase. Interfase é o período que separa 2 mitoses. Tal período caracteriza-se por intensa atividade metabólica, resultante da descondensação cromossômica. A interfase é dividida em 3 períodos: G1, S e G2. O período durante o qual ocorre a duplicação do DNA é chamado de S. G1 é o período que antecede a síntese de DNA, enquanto G2 é o período que sucede a síntese de DNA e antecede a mitose. A meiose é um processo de divisão celular em que a célula diploide, 2N, forma 4 células haploides, N. A meiose consiste em 2 divisões celulares, acompanhada por uma só duplicação cromossômica. A meiose é precedida por um período de interfase, G1, S e G2, com eventos semelhantes aos observados da mitose. A meiose ocorre apenas nas células das linhagens germinativas masculinas e feminina e é constituída por 2 divisões celulares, meiose 1 e meiose 2. O esquema geral da meiose. A meiose envolve 2 divisões celulares. A primeira divisão é meiótica, é chamada reducional, pois reduz o número de cromossomos de um estado diploide, 2N, para haploide N. A segunda divisão é chamada equacional e mantém o número haploide. O processo geral obedece ao seguinte esquema.
Meiose, divisão 1. Divisão reducional. A meiose 1 é subdividida em 4 fases, denominadas prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Prófase 1. A prófase 1 é de longa duração e muito complexa. Os cromossomos homólogos se associam formando pares, ocorrendo permuta crossing-over de material genético entre eles. Vários estágios são definidos durante esta fase: leptoteno, zigóteno, paquíteno, diploteno e diacinese. Metáfase 1. Ao aparecimento da membrana nuclear, forma-se um fuso e os seus cromossomos pareados se alinham no plano equatorial da célula com seus centrômeros orientados para polos diferentes. Anáfase 1. Os 2 membros de cada bivalente se separam e seus respectivos centrômeros, com as cromátides irmãs fixadas, são puxadas para polos opostos da célula. Telófase 1. Nesta fase, os 2 conjuntos haploides de cromossomos se agrupam nos polos opostos da célula. Prófase 2. É bem simplificada, visto que os cromossomos não perdem a sua condensação durante a telófase 1. Assim, depois da formação do fuso e do desaparecimento da membrana nuclear, as células resultantes entram logo na metáfase 2. Metáfase 2. Os 23 cromossomos subdivididos em 2 cromátides, unidas por um centrômero, prendem-se ao fuso. Anáfase 2. Após a divisão dos centrômeros, as cromátides de cada cromossomo migram para polos opostos. E por fim, a telófase 2, onde formam-se uma membrana nuclear ao redor de cada conjunto de cromátides.